Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que sim. Nesta videoaula, nós vamos analisar uma das aplicações do Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Diagonal de um quadrado. Observe a representação de um quadrado. Todo quadrado possui 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Nós utilizamos a letra L para representar a medida do lado desse quadrado. Todo quadrado possui também 2 diagonais. Vamos representar na figura uma das diagonais desse quadrado. Nós utilizamos a letra D para representar a medida da diagonal desse quadrado. Observe que a diagonal dividiu o quadrado em 2 triângulos retângulos. Vamos destacar um dos triângulos retângulos. Para calcular a diagonal, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na figura, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, que neste caso é D. Na figura, os lados que formam o ângulo reto são os lados de medida L. Vamos trocar A2 por D2, que é a hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos, que nós sabemos que os catetos são iguais a L. Portanto, vamos trocar B2 por L2, mais C2, que vamos trocar também por L2. Agora, veja bem, temos uma equação em que D2 é igual a 1L2 mais 1L2. Portanto, D ao quadrado é igual a 2L2. Agora, veja bem, o expoente da incógnita D é 2. Para eliminar esse expoente 2, nós vamos tirar a raiz quadrada do primeiro membro e fazer o mesmo no segundo membro. Vamos também tirar a raiz quadrada de 2L2. Ao fazer isso, nós conseguimos manter a igualdade entre os membros dessa equação. No primeiro membro, podemos simplificar o índice 2 com o expoente 2 e tirar o D do radical. Então, D é igual. No segundo membro, podemos simplificar o índice 2 com o expoente 2 de L e tirar L do radical. Agora, veja bem, pessoal, o número 2 que está dentro do radical, ele não está elevado ao quadrado. Portanto, ele permanece dentro do radical. Desta forma, conseguimos obter a fórmula da diagonal de um quadrado. D é igual a L raiz quadrada de 2. Vamos agora analisar 2 exemplos aplicando essa fórmula que acabamos de determinar. Primeiro exemplo, nós temos um quadrado. Eu conheço o lado desse quadrado, ou seja, a medida do lado desse quadrado, que é 6, e eu quero calcular a medida da diagonal, que nós chamamos de D. Aplicando a fórmula, temos D é igual a L vezes a raiz quadrada de 2. Agora, veja bem, pessoal, a medida L eu conheço, é 6. Então, eu posso trocar L por 6 vezes a raiz quadrada de 2. E pronto, calculamos a diagonal deste quadrado, que é igual a 6 vezes
a raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 é um número irracional, você não precisa fazer esse cálculo. Você pode deixar a resposta desta forma. Agora nós vamos analisar o segundo exemplo. Temos novamente um quadrado, só que dessa vez eu tenho a medida da diagonal, que é 4 vezes a raiz quadrada de 2, mas eu não tenho a medida do lado desse quadrado. Nós chamamos de x. Então, nós vamos aplicar a mesma fórmula. D é igual a L vezes a raiz quadrada de 2. Agora, veja bem, eu conheço a medida D. Eu posso trocar D por 4 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a L. Só que o meu L eu não conheço, eu chamei o meu L de x. Então, eu vou trocar L por x vezes a raiz quadrada de 2. Agora, veja bem, pessoal. No primeiro membro, eu tenho um produto pela raiz quadrada de 2. E no segundo membro, eu também tenho um produto pela raiz quadrada de 2. São fatores iguais. Então, eu posso simplificar essa equação mais uma vez. Eu posso cancelar a raiz quadrada de 2 que está no primeiro membro com a raiz quadrada de 2 que está no segundo membro. Ao fazer isso, no primeiro membro eu fico apenas com o número 4, que é igual a x, que também ficou sozinho no segundo membro. Temos então que 4 é igual a x. Agora veja bem, se 4 é igual a x, então x é igual a 4. E com isso, acabamos de calcular a medida do lado desse quadrado, que é x igual a 4. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dessa videoaula. Se você julgar necessário, assista esse vídeo novamente. Ficar com dúvidas não é legal. Grande abraço e até breve.